Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do nosso portal. E esse novo curso a gente vai estar falando um pouco do C#. Para quem não sabe, meu nome é Rafael Silva e iremos abordar nesse curso os fundamentos da linguagem C#. Bom, eu procurei, pessoal, dividir esse curso em pelo menos duas etapas. O primeiro curso, que você está assistindo agora, é o curso que vai ensinar você a entender um pouco da linguagem do C#, vai entender a sua estrutura básica, vai entender variáveis, como exibir informações, fazer cálculos aritméticos e assim por diante. O outro curso que você tem no portal é o curso de C# orientado ao objeto, ok? Então, a partir do curso de orientação a objeto, você vai entender uma outra parte do C#. Então, esse nosso curso ele tem o seguinte objetivo: entender a plataforma .NET, o que é muito importante para que você possa vir a fazer os cursos de ASP.NET, cursos de ASP.NET MVC, entender o Entity Framework, entender o Windows Forms. Se você ainda quer desenvolver aplicações de desktop, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Se você quer fazer o desenvolvimento de aplicações para o Windows Phone, você precisa entender a plataforma .NET. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, o nosso maior objetivo nesse curso é entender a plataforma .NET, é conhecer os fundamentos básicos da linguagem C#. A gente entendendo esses fundamentos básicos, você já consegue ir para uma outra etapa, que é aprender a estrutura orientada ao objeto do C#. Não significa que você possa programar em forma procedural e orientado ao objeto. Não, o C# é orientado ao objeto, mas eu vou ensinar de uma forma bem interessante para que a gente possa conhecer algumas estruturas básicas da linguagem, mesmo trabalhando de forma orientada ao objeto. E aí sim, no próximo curso você vai ter uma explicação sobre orientação ao objeto e como funciona ela no C#, ok? Então o nosso maior objetivo aqui, além de entender a plataforma .NET, é entender a sintaxe da linguagem, ok? Além disso, como eu falei, vamos trabalhar com operadores aritméticos, iremos trabalhar com variáveis e conhecer os seus principais tipos. E muito importante para tudo isso, se eu vou entender a plataforma .NET, eu quero entender como trabalhar com o Visual Studio. O Visual Studio é muito importante porque ele vai englobar tudo isso. Eu vou falar dele um pouquinho mais no final da aula. Bom, pessoal, esqueça C#, esqueça ASP.NET, esqueça Visual Studio. Você tem que entender muito bem entendido agora essa primeira parte, que é o .NET Framework. O que é o .NET, pessoal? .NET não é uma linguagem. A .NET não é uma ferramenta. Isso é muito importante que você entenda, porque é a partir disso que você vai começar a entender a plataforma em si. Evidentemente, para quem já tem um certo conhecimento, talvez já saiba o que é o Visual Studio, o que é o .NET, o que é o C#, o que é o ASP.NET, já sabe como englobar tudo isso. Mas você que está iniciando, esqueça tudo isso e pense somente no .NET Framework. Então, eu vou ler basicamente o que diz aqui. O Microsoft.NET, né, como você pode estar lendo aí, ele é conhecido mundialmente como .NET. Ele é conhecido como, no mundo dos programadores, como .NET. É claro que se a gente entrar numa parte da língua inglesa, a gente tem aqui o ponto, que seria .NET, né, e .NET, que seria o nome do nosso framework. Então, é muito comum a gente chamar de .NET, tá? .NET do .NET, do .NET Framework, ok? Então, é apenas uma dica. E ela é uma criação da Microsoft, tá? Que visou criar uma plataforma única de desenvolvimento para a criação de aplicações e softwares. Então, todo e qualquer código que a gente gera para .NET, ele vai ser executado em qualquer plataforma que possua instalado o .NET Framework. Então, se a gente tem lá, por exemplo, o Windows, e a gente desenvolver um software em .NET Framework, a gente precisa do .NET Framework para executar aquela aplicação. Existe a possibilidade, por exemplo, a gente não vai entrar no mérito, de executar essas aplicações no Linux, porque lá você vai ter um framework de .NET para fazer o download e fazer a instalação.
E aí você vai poder executar sua mesma aplicação sem mudar uma linha de código, por exemplo. Tá? É muito similar, pessoal, à ideia da plataforma Java. Quem já pôde acompanhar os nossos cursos no portal de Java vai entender ainda mais o que é o .NET Framework. Então, o Java também, a gente escreve um código e ele é interpretado por uma máquina, né? Por uma máquina virtual, que já é um pouco diferente do .NET. Né? Outra máquina, outros comandos, mas ele tem a mesma ideia. Então, você jamais escreve o código de máquina diretamente. Você tem uma plataforma por trás que vai fazer o meio campo entre o seu computador, né, o seu sistema e o seu código que você gerou lá no seu desenvolvimento, ok? Então é importante entender que o .NET ele é um framework. O que seria um framework de forma resumida? É uma tecnologia, uma plataforma que te oferece um conjunto de soluções. Por exemplo, no caso aqui, o .NET oferece soluções para desenvolvimento web, para desenvolvimento de celular, para desenvolvimento de desktop e assim por diante. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Uma dica muito importante, uma nota muito importante. Você com certeza já instalou algum software e quando você estava instalando aquele software, ele simplesmente falou que não podia ser instalado porque não possui o .NET Framework. Ou você instalou o software e foi tentar executar esse software e ele pediu o .NET Framework. Por quê? Porque ele foi desenvolvido em cima da plataforma .NET, certo? .NET não é uma linguagem, é uma plataforma. Qual linguagem ele utilizou? Não sei e não nos importa. O que nos importa é que a gente tem que ter instalado o .NET Framework. Sobre linguagens, também vou falar daqui a pouco. Então, por que ele pediu para ter o .NET Framework, pessoal? Porque aquela aplicação, aquele software foi desenvolvido em cima da plataforma e os comandos gerados por eles não são compreendidos pela nossa máquina, né? A máquina não compreende isso. Não é como a gente fazer um software, por exemplo, em Delphi, onde a gente faz diretamente para a própria máquina reconhecer o nosso software, que é diferente. Aqui a gente tem uma máquina por trás disso. Por isso que você irá perceber, pessoal, quando você fizer, por exemplo, também não é o objetivo do curso, mas quando você aprender a trabalhar com aplicações desktop, apesar de hoje em dia já não ser uma área tão grande, né? Já temos muito mais para a área de mobile e web. Mas se você fosse desenvolver, você ia ver que seu código ia ficar muito pequeno, ia ficar com 3, 4, 5 mega. Claro que dependendo ia aumentando. Mas se você, por exemplo, pegar uma aplicação feita em .NET para Windows, para desktop, e comparar, por exemplo, com Delphi, né? Falo de Delphi porque quando a gente pensa em desenvolvimento desktop, o Delphi sempre é uma opção, você vai perceber a redução do seu arquivo executável. Por quê? Porque a máquina virtual que é responsável por interpretar aquele código muito menor. Então, toda a concentração de classes e bibliotecas está dentro do .NET Framework e não dentro daquele executável que você gerou, ok? Bom, aqui alguns recursos do .NET Framework. Ele é uma plataforma de desenvolvimento. Para a gente trabalhar com o .NET Framework, a gente pode estar utilizando a IDE do Visual Studio, que é a ferramenta oficial da Microsoft para o desenvolvimento de .NET. O .NET suporta a dezenas de linguagens, ok? Ele me permite o desenvolvimento desktop, mobile e web. E engloba milhares de recursos em uma única plataforma. Então, pessoal, você que já sabe que são bibliotecas, classes, lá você vai ter uma biblioteca para tudo. Uma biblioteca, por exemplo, para mandar e-mail, uma biblioteca para trabalhar com imagem, para trabalhar com arquivos zip, RAR, arquivos compactados, para trabalhar com bancos de dados. Então, você vai ter milhares de bibliotecas prontas e disponíveis dentro da plataforma .NET Framework. E você vai poder usar todas elas, tanto para desktop, para mobile, para web. Olha que interessante. Aqui são alguns dos bancos de dados que o .NET suporta. Você pode trabalhar com SQL Server, com Postgre, com Oracle, com MySQL, com Firebird e diversos outros bancos de dados. Isso é muito importante. .NET, pessoal, é uma plataforma nova. Ela foi criada na década, nos anos 2000 e alguma coisa, 2001, 2002, agora não vou lembrar exatamente, mas ela foi iniciada perto dos anos 2000. Eu, por exemplo, sei porque acompanhei desde a primeira versão do .NET Framework.
né? Então, desde a primeira versão, desde o primeiro Visual Studio com o .NET, eu já trabalhava com .NET. Então, acompanhe desde o seu início até hoje. O .NET Framework, pessoal, ele dá suporte a dezenas de linguagens. Eu coloquei aqui as principais, que é o C#, tá? Que é o nosso objetivo do curso, o Visual Basic, só que aí é um Visual Basic para .NET, ele é um Visual Basic melhorado. Então, se você já ouviu falar em Visual Basic, que foi até o Visual Basic 6, onde você criava aplicações de desktop, onde ele competia bastante com o Delphi, é aquele Visual Basic, é aquela sintaxe. Ela muda um pouco algumas características da linguagem, alguns recursos, porque ele foi transformado em orientado a objeto, né? Essa versão para o .NET você trabalha de forma orientada a objeto. Uma outra linguagem que você já deve conhecer e deve saber também que é orientado a objeto é o C++ ou C++. Então, é uma linguagem derivada do C, né, que você pode utilizar em dezenas de IDEs, né, em dezenas de plataformas, mas o .NET Framework também dá suporte a C++. Ok? Então, você pode desenvolver, aproveitar os recursos da linguagem do .NET Framework, da plataforma .NET Framework, utilizando a linguagem C++. Você também tem uma linguagem que foi criada específica para o .NET Framework, que é o F#. Assim como o C#, onde você tem aqui no início, você também pode trabalhar com F#. Não vou entrar no mérito dessas linguagens, é apenas para fins de conhecimento. Bom, quando a gente trabalha com o .NET Framework, eu posso trabalhar para o ASP.NET. Você vai encontrar esse curso no nosso portal. Então, eu não vou entrar muito no mérito do que é o ASP.NET. Lá você tem todo o início, meio e fim do que é o ASP.NET. O que eu posso dizer, pessoal, é que quando você quer desenvolver um site, uma loja virtual, um sistema web, uma intranet, uma extranet, pessoal, qualquer coisa que for web, qualquer site que você vê na internet, você pode desenvolver ele no .NET Framework. E o .NET Framework te oferece uma solução que é o ASP.NET. Você vai poder trabalhar com o ASP.NET, você vai entender e aprender ASP.NET e vai escolher uma linguagem para usar. Eu quero trabalhar com ASP.NET, quero usar C#, eu quero usar o Visual Basic, por exemplo. Você pode fazer isso usando o ASP.NET, porque a plataforma .NET Framework te oferece dezenas de linguagens. Você escolhe aquela linguagem e resolve com qual vai trabalhar dentro da plataforma que você deseja desenvolver o seu projeto. Por exemplo, ASP.NET, que é para web. Ah, mas eu quero desenvolver aplicativos para Windows Phone. Claro, voltando um pouco mais lá atrás, antes era, eu quero desenvolver aplicativos para Windows Mobile. Eu comecei a desenvolver desde o meu início lá de aplicativos para celular antes de existir Android, Windows Phone, iPhone. Bem no comecinho, eu já trabalhava com Windows Mobile e a plataforma .NET naquela época já oferecia também o desenvolvimento para o Windows Mobile, né? Como ela atualizou, o Windows Mobile foi descontinuado, veio o Windows Phone, ela continuou com seu desenvolvimento mobile, agora numa plataforma muito mais flexível, dinâmica, com centenas ou milhares de recursos a mais que o Windows Mobile, que é o Windows Phone. E o Windows Phone, eu também quero, por exemplo, utilizar o C# e quero criar aplicativos para o Windows Phone. Eu vou ter essa possibilidade porque o .NET Framework me oferece isso. O Windows Phone tem lá o seu .NET Framework instalado para que possa reconhecer, por exemplo, as minhas aplicações. Certo, pessoal? Só que para mim desenvolver tudo isso, pessoal, eu posso baixar o Visual Studio, que é uma ferramenta completa, oficial, para desenvolvimento de .NET, onde que ela vai instalar para mim o C#, o Visual Basic, por exemplo, eu posso depois baixar lá ou marcar que eu quero para trabalhar com o Windows Phone, que eu quero criar aplicações desktop, que eu quero utilizar o ASP.NET, que eu quero utilizar dezenas de recursos que o ASP.NET me oferece, como o ASP.NET MVC, por exemplo, né? Enfim, são centenas de milhares de recursos muito interessantes. E tudo isso eu vou trabalhar com o Visual Studio. O Visual Studio, pessoal, ele é uma ferramenta paga. Mas você pode estar utilizando ela por 90 dias. Ou você pode estar baixando um Visual Studio gratuito,
tá? Que você pode estar utilizando para desenvolver aplicativos justamente para você aprender, tá? Não para aplicações comerciais que você venha lucrar com isso. Aí você vai lá e vai comprar a versão do Visual Studio. Como a gente tem a possibilidade de utilizar o Visual Studio por 90 dias, eu iria ensinar nesse curso a fazer o download do Visual Studio mesmo, aquele que dura 90 dias, porque vai ser o tempo suficiente para você que está acompanhando nossos cursos, assistir o curso e utilizar a ferramenta dentro desse tempo. Por quê, pessoal? Porque o Visual Studio ele é muito mais completo do que as versões gratuitas, certo? E eu vou explicar o porquê lá na próxima videoaula. Apenas vamos entender que existe o Visual Studio, que tem a sua versão paga, a sua versão gratuita. Perfeito? Para a gente finalizar, falei de .NET, falei da plataforma .NET, a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente. Tá, mas e o C#, que é o objetivo do curso? Por que eu não falei logo do C#, pessoal? Porque antes de eu falar da linguagem C#, eu preciso entender onde que ela está conectada. Não posso simplesmente sair abrindo o Visual Studio, digitando o comando C#, sem você saber que ali existe por trás um .NET, né? Existe o framework por trás de tudo isso. Perfeito, já entendemos o que é o .NET Framework. Para finalizar agora, o que é o C#? Pessoal, o C# você deve saber, por isso deve estar procurando esse curso, aprender essa linguagem. É uma linguagem de programação, ela é orientada a objetos fortemente tipados, ou seja, você tem que trabalhar realmente com os tipos de dados. Você se retorna um inteiro, tem que ser inteiro, se retorna uma string, tem que ser uma string, senão vai ter que fazer conversão, enfim, aquilo mesmo de uma linguagem fortemente tipada. Então, não é, por exemplo, como outras linguagens, como, por exemplo, o PHP, onde você tem uma flexibilidade muito maior em trabalhar com tipos de dados. Por isso, PHP é fracamente tipado. Tá? O interessante, pessoal, é que o C# foi desenvolvido pela Microsoft. Aí a pessoa fala, mas não seria óbvio? Não, porque, como eu disse, o .NET cita várias linguagens, como o C++. Não foi desenvolvido pela Microsoft, mas ela é aceita na plataforma. Ok? Então, essa linguagem foi desenvolvida pela Microsoft e ela vem como o carro-chefe do .NET Framework. Né? É muito comum a gente encontrar quem trabalha com .NET usa C#. Hoje em dia é bastante, talvez seja a maioria, C# Visual Basic. Hoje, com certeza, C# é mais utilizado do que o próprio Visual Basic. Por ser uma linguagem nova, o Visual Basic foi uma linguagem melhorada. Ele não é uma linguagem que surgiu junto do .NET Framework. Ele foi melhorado a partir de uma linguagem antiga que já existia, que era o Visual Basic 6, por exemplo. A sua sintaxe, como eu disse antes, é totalmente orientada a objeto. Foi baseado no C++. Então, se você já trabalhar com C++, não vai ter muita dificuldade. Se você já trabalha com Java, pessoal, você não vai ter quase que nenhuma dificuldade na sintaxe, porque ela é muito similar. Ela é muito similar a PHP, o orientado a objeto, muda algumas coisas, mas é muito similar mesmo a Java. Então, se você trabalhar com Java, você não vai ter nenhuma dificuldade. Quando você aprender C#, você vai ter pouca dificuldade também em aprender Java. Ok, pessoal? Então, seria basicamente isso a nossa primeira aula, uma aula apenas teórica, que é para que a gente possa entender realmente como funciona tudo isso. Na próxima videoaula, eu vou fazer o download das ferramentas, no caso do Visual Studio, explicar um pouquinho sobre a sua versão gratuita, para você entender e ver o que é mais interessante. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima videoaula.